Imagine-se vivendo na França do século XVII, uma era de opulência e intrigas, onde reis governam com punho de ferro e segredos podem mudar o destino de uma nação. Em meio a esse cenário de poder e conspiração, existe um homem, um prisioneiro, mas não qualquer prisioneiro. Seu rosto está eternamente escondido por uma máscara de ferro. Quem era ele? Por que precisavam esconder sua identidade? E, acima de tudo, que segredo era tão perigoso a ponto de justificar uma vida inteira na escuridão? O mistério do Homem da Máscara de Ferro começa em 1669, quando documentos da época registram a transferência de um prisioneiro sob a custódia de Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, um rigoroso oficial do reino. Esse homem, cuja identidade ninguém conhecia, foi enviado à prisão de Pignerol. Mas o que mais intrigava a todos era o tratamento especial que recebia. Ele não era apenas mais um detento. Guardas tinham ordens estritas de jamais revelar qualquer detalhe sobre ele. Ninguém podia vê-lo sem a máscara que cobria seu rosto. Ninguém podia saber seu nome. Com o tempo, esse prisioneiro foi transferido diversas vezes, sempre sob o comando de Saint-Mars. De Pignerol, foi levado para a ilha de Sainte-Marguerite, onde permaneceu por anos. Seu último destino foi a temida Bastilha, em Paris, onde passou os últimos momentos de sua vida até sua morte, em 19 de novembro de 1703. Mas, mesmo após sua morte, os mistérios em torno de sua identidade persistiram. Todas as suas roupas e pertences foram queimados. Sua cela foi minuciosamente limpa, e qualquer objeto que pudesse sugerir quem ele era foi destruído. Quem era esse homem que tanto esforço foi feito para apagar da história? O grande filósofo e escritor Voltaire, um século depois, trouxe o mistério novamente à tona. Em sua obra, ele afirmou que o prisioneiro usava uma máscara de ferro e sugeriu que sua identidade estava ligada diretamente à monarquia francesa. Isso deu origem a uma das teorias mais famosas. O Homem da Máscara de Ferro poderia ser ninguém menos que um irmão gêmeo de Luís XIV, o Rei Sol. Imagine o impacto de tal revelação. Se o rei tivesse um irmão idêntico, ele poderia representar uma ameaça ao trono, um rival em potencial. Alguém que, se descoberto, poderia dividir a França em uma guerra de sucessão. Mas e se fosse verdade? E se os monarcas esconderam sua existência para evitar que o trono fosse contestado? Outra teoria que ganhou força é a de que o prisioneiro era Nicolas Fouquet, o outrora poderoso ministro das finanças de Luís XIV. Fouquet caiu em desgraça ao construir para si um palácio luxuoso, algo que despertou a inveja do rei. Luís XIV ordenou sua prisão, acusando-o de desviar fundos da coroa. Alguns historiadores acreditam que Fouquet sabia segredos demais sobre a família real e sobre as finanças do reino, o que poderia justificar o seu encarceramento perpétuo e a necessidade de ocultar sua identidade. Mas, e se o prisioneiro fosse um nobre com informações comprometedoras? Há quem diga que ele era um bastardo real, talvez até filho ilegítimo de Ana da Áustria e do cardeal Mazarin, um descendente inesperado que poderia colocar em xeque a legitimidade de Luís XIV no trono. Se esse fosse o caso, não seria surpresa que o próprio rei tivesse ordenado que ele desaparecesse da história, apagando qualquer evidência de sua existência. Outras teorias mais especulativas sugerem que o Homem da Máscara de Ferro era um duplo do rei, alguém que poderia ser usado como isca em momentos de perigo, mas que, ao se tornar inconveniente, precisou ser silenciado para sempre. Ou talvez fosse um diplomata francês que traiu o reino e foi condenado a viver sem nome, sem rosto, sem passado.
O que se sabe com certeza é que, ao longo de sua vida, esse homem recebeu um tratamento peculiar. Ele não era maltratado como outros prisioneiros, tinha acomodações relativamente confortáveis e sempre era tratado com respeito pelos guardas. Isso sugere que ele possuía uma importância especial, mas, ao mesmo tempo, era uma ameaça grande o suficiente para nunca mais ser visto por ninguém. Até sua morte foi envolta em segredos. Seu nome nos registros da Bastilha foi apagado. Sua cela foi esvaziada e qualquer vestígio de sua existência foi cuidadosamente eliminado. Mas talvez o mais assustador seja pensar que não era apenas um segredo de Estado, mas sim algo ainda mais sombrio. O próprio Luís XIV teria ordenado sua prisão pessoalmente, garantindo que ninguém jamais soubesse a verdade. Isso levanta questões ainda mais perturbadoras. Que tipo de crime ou segredo poderia justificar uma sentença tão cruel e meticulosamente planejada? Seria uma questão de legitimidade da coroa? Ou algo muito mais profundo, ligado a conspirações dentro do próprio Palácio Real? Rumores antigos falam de documentos perdidos que poderiam conter a identidade do prisioneiro. Mas esses arquivos, misteriosamente, desapareceram ao longo dos séculos. Alguns afirmam que em determinadas noites na Bastilha, guardas ouviam murmúrios vindos da cela do prisioneiro, como se ele estivesse conversando com alguém que não estava lá. Outros acreditam que ele tentou escrever sua história, mas qualquer papel ou tinta que lhe era dado sumia antes que pudesse ser usado. Estaria alguém dentro da corte garantindo que sua verdade nunca fosse contada? E há ainda aqueles que dizem que, ao retirarem a máscara do prisioneiro após sua morte, seu rosto era a perfeita imagem do rei, apenas mais envelhecido. Essa revelação nunca foi confirmada, mas se fosse verdadeira, daria credibilidade à teoria do irmão gêmeo oculto. Séculos depois, a identidade do Homem da Máscara de Ferro continua sendo um dos maiores enigmas da história. Vários escritores, cineastas e pesquisadores tentaram desvendar sua identidade, mas o mistério permanece. Alexandre Dumas transformou a teoria do irmão gêmeo em um romance épico, levando a lenda a novos patamares. O cinema também explorou sua história, com adaptações que mesclam fatos e ficção, sempre reforçando o fascínio desse enigma. O que você acha? Quem era o Homem da Máscara de Ferro? Ele foi uma vítima de um segredo de Estado, um herdeiro indesejado, ou talvez algo ainda mais obscuro? O mistério continua, e as pistas estão espalhadas ao longo da história, esperando para serem descobertas. Se você gosta de mistérios como esse e quer conhecer mais enigmas históricos, não deixe de se inscrever no Portal do Mistério. Aqui, exploramos os segredos mais sombrios e intrigantes do passado. Até o próximo mistério.